Fala, sexto ano, tudo bom? Tô chegando aí para mais uma aula para vocês. Estamos aí avançando cada vez mais no conteúdo. Espero que vocês estejam pegando bem a matéria, porque tanto tira dúvida quanto os nossos vídeos ajudam bastante a você desenvolver o que a gente está propondo, tá? Pra gente não ficar parado e a gente conseguir desenvolver a nossa ideia. Olha só, os últimos dois vídeos que eu dividi, né? Semana passada eu dividi os vídeos, botei um tema, depois eu botei bacias hidrográficas e juntei hidrologia, hidrológico, depois bacias hidrográficas, mas com um andamento, né? E aí a gente termina o segundo vídeo falando dos problemas ambientais. Eu até perguntei, pô, cidade do Rio de Janeiro tem rio limpo? Pô, galera que mora na Penha, sabe que tem um monte de rio ali, o rio do lado do mercado, lá do outro lado da estação, que não é um rio, é um valão. Que não é um fluxo natural de água, que a gente canalizou e que se você andar nas ruas, você vai olhar lá o bueiro, águas pluviais na tampa do bueiro, no meio da rua, esses bueiros que tem redondo no chão, de ferro, tu lê, alguns tem telefonia, tem energia, tem alguma coisa, mas a maioria que tem é de águas pluviais, ou seja, canos que vão levar a água da chuva embora da sua rua, na nossa região. Então é algo importante pra caramba. Só que para onde que essa água vai? Vai para os rios próximos da região. Uma estação de captura de água natural. A drenagem da bacia. Lembra que eu falei isso? A bacia hidrográfica não são só os rios. É por onde a água passa para chegar nesses rios. E aí a gente avaliando a forma da superfície, a gente vai conseguir perceber que essa forma ela vai direcionar a água para o que a gente vai acabar chamando de rio, que é o lugar onde a água vai estar sempre passando nessa drenagem, buscando a parte mais baixa do relevo. Aí, senhores, se vocês pensarem nisso, que na cidade do Rio de Janeiro não tem rio limpo, poxa vida, tem vários problemas que a gente pode pensar, que às vezes passa desapercebido. Por exemplo, uma senhora que varre a sua calçada, joga uma água, sabão, esfrega lá, Covid, vou limpar minha calçada. Essa senhora, ela tá jogando água na calçada com sabão, esse sabão tá indo pro bueiro. Fala, tá pro bueiro, pô. Então a gente tem que escoar a água, que pode ir para um rio. Água com sabão, sabão é um detrito, alguma coisa que está contaminando a água. Ah, mas é limpo, professor, mas não é natural. E aí eu jogo isso num rio, que se tiver um peixinho, vai lavar o peixe, o detergente? Não, né? Contamina. Não é muito maneiro, tu não vai beber detergente. Não é algo muito saudável. E aí você percebe que essa relação da zona urbana com os rios é muito difícil. Os rios normalmente sofrem muito pela própria maneira que a sociedade vive. Essa senhora varrendo a calçada, lavando, fala, estou limpando a minha calçada. Beleza, mas ela não se tocou que ela pode estar gerando outro tipo de impacto. Aí tu pode pensar, mas o Brasil tem bastante água. Tem. E a gente precisa buscar água longe, mesmo tendo o rio passando perto da sua casa, que fica meio esquisito, caro, precisa de uma estrutura de canos que levem isso para sua casa. Poxa, por que eu não capto a água do meu telhado? Chove às vezes bastante. Poderia botar uma calha que capturasse a água no recipiente ou usar, se não fosse para beber, que fosse para limpar o quintal, para a senhorinha. Então assim, a relação sociedade ocupando um lugar e cuidando desse lugar naturalmente, a parte mais de origem do território, é bem difícil, né? Tanto é que o que eu quero fazer hoje com vocês é o seguinte, 4 minutos relembrando o vídeo, para chegar na página 252. Então galera, pega o livro, dá o tempo aí, ó, 252, abre aí bonitinho, onde tem um mapinha maneiro, que é a página seguinte, as bacias e os problemas ambientais. Suave? Então 252 tem o desenvolver e aplicar. Acima está falando dos problemas que a gente citou no vídeo passado, né? Da escassez de água em lugares que sofrem muito mais. Então esses dois mapas que tem em sequência aí no começo dessa atividade expressam muito bem isso, e eu quero fazer essa atividade junto com vocês aqui no vídeo.
Então, foca no seguinte. O primeiro mapa, vocês são meus alunos, vocês já estudaram mapa comigo no começo do ano, ainda em sala, ou saudade disso de desenhar no quadro. Enfim, acesso à água potável é o título. Nossa, cadê o foco, senhor? Foco, foco, foco. Acesso à água potável. O título desse mapa já está me dando uma informação muito direta. Acesso à água potável. Água tratada para o ser humano beber feliz, contente, sorridente. No ano de 2012. E lá na legenda coloridinha, bonitinha aqui embaixo, que mostra a informação contida no mapa, que tu vai olhar e tu vai saber. Pô, mais de 95% os verdes clarinhos da população mundial têm acesso à água potável, pô, em países como lá, os Estados Unidos, Canadá, o Brasil, Argentina, América Latina basicamente toda. Europa, muito bem, olha lá, tudo verdinho, a Rússia verdona, a Austrália verdona, tu vê um monte de país verdão. Então, sinal que o acesso à água potável nesses países é bacana, mas quando tu olha a África, tadinho, muda de cor. A Ásia, China, por exemplo, alguns países aí, como Quirguistão, Tadjiquistão, os países bem nada a ver que tem entre a China e o Paquistão, pedacinho esquisito da Ásia, o acesso à água potável é muito ruim. Então, poxa, complicado. Você vê então que a distribuição dessa água potável no mundo não é igual, né? Quando você vê o mapa da página seguinte, tá com um tema bem relacionado, distribuição de água potável. Então, além de ter, como é que é essa distribuição? Todo mundo tem acesso? Meio que o mapa se mantém. Ele vai piorar um pouco no Oriente Médio, ali no Egito, na Arábia Saudita, até chegar ao Marrocos, o norte da África. Ficou vermelhão. Aí você vê no vermelho, extremamente baixa. Então a distribuição, a galera não consegue chegar muito bem na água nesses países. Enquanto isso, ó, Brasil, verdão. Austrália, verdão. A parte central da África também está verde, mas por um motivo. Essa região tem a floresta do Congo. A floresta do Congo é uma floresta equatorial muito similar à floresta amazônica, que também tem bastante água. Então, nessa região, apesar da população ser relativamente pequena, concentrada em algumas cidades, o acesso à água é bom, tá? Não é ruim. Então, vamos ver as questões. Questão 1. Quais são as áreas que apresentam uma boa distribuição da água acima de 10.000 metros cúbicos por ano para a população? Os países de verde escuro. Aí você pode citar vários países como os países da América de modo geral. A América toda está bem verdinha, exceto ali pela Venezuela. Exatamente. E os europeus, enfim. Você pode falar os países que estão bem verdinho. Suave? Então, na questão 1, bem de boa. Só você interpretar a cor do mapa e ver na legendinha aqui, ó lá. Mais de 95% acesso à água potável. Os países verdes. Essas áreas que apresentam boa distribuição de água possibilitam a sua população acesso à água potável? Explique. O que eu tenho que pensar? Que alguns países onde o uso da água é meio esquisito, a maioria dos países não tem acesso. Então, os países como o norte africano, eles têm uma dificuldade muito grande de ter acesso à água. E por ter pouca oferta, isso piora ainda mais. Agora, nos países centrais, isso não acontece. Eu tenho grandes rios volumosos, como o rio Okavango, que nessa região é um rio muito, muito importante, que oferta água por boa parte do ano. Então, a população se concentra próximo a ele, então tem um acesso à água bem concentrada, né? Então, são duas questões de interpretação do mapa. É só você olhar a cor e ver aonde isso está mais ou menos no planeta. 3. Tô explicando. Então, o lance tô vendo poucos alunos fazendo isso, respondendo, escrevendo na apostila e me mandando a foto, me mandando no Web Escola o que você respondeu, para eu poder dar uma lida e ficar, caraca, apesar de eu ter explicado, ele não entendeu direito, cara. Pô, aí eu vou dar uma atenção melhor para você, bem específico, para saber se você está aprendendo mesmo, tá? Então, questão 3. Explique a posição do Brasil nas duas situações representadas nos mapas. O que essas informações significam?
que a gente tem muita água e a gente tem acesso a essa água. Algumas regiões do Brasil é bem menor, tá? Isso não é uma homogeneidade, o Brasil todo não é assim. Algumas regiões como o Sertão Nordestino, em estados como Ceará, Paraíba, Bahia, algumas mais regiões do semiárido, é o nosso bioma mais seco, que é o tema do próximo vídeo, tá na próxima página aqui, ó. É uma região onde a oferta d'água é muito, muito, muito baixa. É o polígono das secas, onde a gente vê os cactos brasileiros, enfim, é quase um deserto. Não é um deserto, é semiárido. A gente vai entender isso no próximo vídeo. Então chove muito pouco e tem pouca água. Obviamente a distribuição vai ser ruim, mas isso é nessa região. Se a gente avaliar todo o litoral do Brasil, chegando desde o Amapá até o Rio Grande do Sul, o litoral tem uma boa oferta de água porque tem a umidade vinda do Oceano Atlântico, que chove bastante. A gente viu isso no ciclo hidrológico. Quando a água evapora do mar, avança para o continente. Então quem está próximo ao mar tem uma grande oferta d'água, chove bastante, tem bastante rio na região. Ah, mas pessoa, aqui no Rio de Janeiro tem os nossos rios, a gente não usa esses rios. Mas a gente usa o rio Guandu, que traz água pra gente, que é um rio litorâneo, um rio que está bem próximo ao mar, escoando a água do continente para o mar, tá? Ciclo hidrológico. Então, algumas áreas têm muito mais, outras têm muito menos. Vou falar que tem mais, tanto que o Brasil parou de contar a probabilidade que é isso. Manaus, a cidade que está à margem do maior rio do mundo, Rio Amazonas, na junção do Rio Negro com o Rio Solimões, já chamado de Amazonas. Maluco? Passa na margem dessa cidade, né, no rio que passa nessa cidade, Manaus, 8 milhões 700 e tantos mil metros cúbicos de água por segundo. Então, a cada 1 segundo no Rio Amazonas está passando mais de 8 milhões de metros cúbicos, que é 1 metro de água passando no Rio Amazonas. A galera tem acesso a água nessa região? Muita água. Tá para o maior rio passando na sua frente, né? Então, isso é bem relevante quando a cidade está próxima ao rio. Se o rio é muito grande, como o Rio Amazonas. 4. Como é a distribuição de água potável no continente africano? Por que o acesso à água potável não é tão representativo? Olha só, é bom você pensar aí que os domicílios em algumas áreas pobres na África, ou seja, muitas áreas, as casas, as cidades, os vilarejos não têm a distribuição de água potável. Não vai cano até a casa da pessoa. E aí tem que sair na rua com a lata d'água na cabeça, trazendo um carrinho, trazendo alguma coisa, ou fazendo captura d'água da chuva, aonde chove na África, porque boa parte da região do Sahel, que é ao sul do deserto do Saara, e o próprio deserto do Kalahari, que é no sul do continente, chove muito pouco. Então, vou captar água da chuva, se não chove, não faz sentido. Vou cavar um poço até achar o lençol freático. Se tiver lençol freático. Então, a distribuição é muito ruim pela dificuldade econômica que muitas regiões apresentam e que a qualidade de vida da população está lá embaixo. São os piores indicadores da qualidade de vida do mundo. Qualidade de vida, vou pensar se a pessoa tem acesso aos itens de saúde, hospital, escola, segurança. Em algumas regiões da África isso é muito deficiente, por isso que a distribuição da água é muito ruim. Pode ter um rio passando, mas não vai ter uma tubulação, a galera não vai investir nisso porque o próprio governo não investe, sacou? E aí a gente mata essa página, gente, ó. Que é um tema pesado porque a gente fala muito de pobreza, de sede, né? Similar muito à fome, que é bem ruim. Então, escrevam essas respostas, tá? Vai ser bem legal vocês me derem o que vocês escreveram. Vou botar aqui nesse post do Web Escola para anexar. Aí você pode botar a fotinho lá do que tu escreveu para ver se tá escrevendo bem, meu irmão. Quero saber se vocês estão nessa quarentena aí escrevendo. Porque chegar na escola, não esqueço nem como é que escreve meu nome. Tem que produzir, não para de produzir não, tá? Beleza? Amanhã tem mais um vídeo, vou botar amanhã um vídeo pra vocês de bioma. Ou semana que vem? Não, amanhã. Enfim, próximo vídeo vai ser sobre os biomas, tá?
E aí a gente entra no Tira Dúvidas. Valeu!